Tem tipos de cerimônias e rituais ou é sempre o mesmo? Não, tem tipos. A gente respeita todas as religiões. Então, por exemplo, nós já tivemos... se for uma cerimônia budista, né, pode levar o Gohonzon, pode recitar o mantra que eles precisam, tem espaço para isso. A gente evita, inclusive, tenta evitar que tenha, por exemplo, 2 cerimônias ao mesmo tempo. Uhum. Eu tento evitar até que as famílias se encontrem. Se eu puder colocar um de manhã, um à tarde, eu vou pôr. Para que a família fique bem à vontade. Nós fizemos uma cerimônia para a maçonaria. A maçonaria tem todo um ritual. Tá lá o espaço, preparo, deixo tudo pronto para eles, podem fazer seu ritual. Se for do candomblé, tem um preparo do corpo antes de ir para a urna, tem um espaço reservado, pode ir lá, faz o ritual, depois eu subo com a urna para a sala. Então, todas as religiões são respeitadas. E isso muda, aí muda o ritual de um para outro. E algumas coisas básicas que não interferem religiosamente ficam. Interessante. A gente está falando em off que a cerimônia é uma parte fundamental para o processo de luto ser bom, ser de qualidade, né? Se a cerimônia for ruim ou se ela nem existir, a pessoa não consegue passar pelo processo de luto de uma forma saudável? Traumático. Olha o Covid, né? As famílias que não puderam fazer nada, nem velório, nada, né? Que a urna saiu do hospital, foi praticamente direto para um crematório, até por uma questão sanitária optou-se por cremar, né? Elas ficaram traumatizadas. Fica aquele vazio. Você não consegue processar, porque você não teve o ritual. Pessoas, por exemplo, que... Para você ver como o ser humano ele tem que fazer algo para pontuar, né? Se você tem uma pessoa, por exemplo, da família que desaparece e nunca é achado o corpo dessa pessoa... O luto não existe. A família nunca vai processar o luto. Ela sempre vai ficar na esperança de que aquela pessoa bata na porta um dia. Que esteja, sei lá, em outro país, vivendo com outra família. Né? Não quer pensar na morte. Não morreu. Pode ser que esteja perdido por aí. Você precisa ter o ritual para processar. E aí a gente entra num assunto importante, que é a importância do ritual na cabeça do ser humano. Tudo isso é psicológico. Então vamos entender assim, o ser humano é ritualístico desde sempre, quase. Desde a pré-história. Ele faz rituais para o quê? Para se sentir melhor, para se sentir protegido, confortado. E então isso para ele é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem uma tribo na Amazônia, Satere Maué, que para você passar da adolescência para a vida adulta, o rapaz tem que enfiar a mão 10 vezes numa luva cheia de formigas. E essas formigas, elas têm assim a picada mais dolorida. Dizem que a pior picada é dessa formiga. E ele tem que enfiar as 2 mãos 10 vezes na luva e toma um monte de picadas. Tem alguns, inclusive, que convulsionam de tão dolorido que é. Mas depois desse ritual, agora ele não é mais um adolescente, agora ele é um homem. E não é obrigatório. A tribo não obriga a fazer o ritual, mas eles fazem. Por quê? Porque eles só se sentem dignos, honrados, inseridos se eles fizerem. É uma questão de honra, é orgulho. Então eles fazem questão de fazer o ritual. Agora eu não sou mais um menino, agora eu sou um homem. Olha a importância do ritual para o ser humano. Quer ver outro ritual super importante? Casamento. Hoje tem muita gente que fala assim, casamento é ultrapassado, né? Não precisa mais casar, é caro, pra quê? O que é um papel? Tá, vai morar junto. Enquanto tá morando junto, você fala, e aí, esse aqui é minha esposa, esse aqui é meu esposo. Tudo bonito. Separa e pergunta pro teu amigo assim, você já casou alguma vez? Não, veja bem, não, eu já morei junto, mas eu nunca casei. Enquanto estava morando junto, estava casado. Mas depois separa, não estou mais casado. Porque o ritual é importante. Quando a pessoa faz uma festa, chama amigos, né, faz algo para a sociedade, né, e mostra, olha, estou casando, põe uma aliança, pode chamar um líder religioso, pode ser um amigo que vai fazer a cerimônia, não importa. Ele fez aquele ritual, aí ele se sente casado. Por mais que ele não assine o papel.
Porque tecnicamente você só é casado se você assinar um papel. Isso legalmente falando, né? Mas se não casar, ele não vai se sentir casado. Aí ele fala um dia assim, você já foi casado? Ah, já fui casado uma vez, me divorciei. Aí ele usa o termo correto, divórcio. E já fui casado. Mas se for morar junto, ele vai se separar e fatalmente ele vai falar, não, nunca me casei. Mas aí como é que isso conversa com o mundo da morte, do luto do ser humano? Então. Você imagina, se esses rituais são importantes, a morte é um dos mais importantes. E vou te falar por quê. É traumático e é enigmática a morte, né? É algo que, assim, ninguém sabe exatamente como é. As pessoas têm suas crenças religiosas e tudo mais, mas as pessoas têm um pouco de medo da morte. Então o ser humano precisou criar rituais através de suas religiões para se acalmar, para ficar mais tranquilo. Então, por exemplo, tem religiões que acreditam que se você não fizer aquele ritual daquele jeito, a alma dele não vai descansar, não vai conseguir se desapegar, vai ficar presa aqui, assombrando. Vai ficar presa nesse mundo de forma meio fantasmagórica. Então tem que fazer aquele ritual para poder liberar a alma para ela ir embora. Isso é o ritual importante. Então, ritualisticamente, fazer uma cerimônia de despedida é importante. Porque eu falo, agora, o que você mais ouve? Agora ele está descansando em paz. Sim. Olha, como é inconsciente. Sim. E no fundo é meio que a pessoa está falando para ela mesma que agora eu posso descansar, né? Exato. Ufa, fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu posso descansar também. Fiz o meu dever, fiz o meu melhor, cumpri com a minha obrigação. Ele vai descansar, nós também.